Estamos aqui hoje em São Carlos com o nosso vereador Bruno Zanchetta, nosso parceiro, apoiamos na última eleição, faz um trabalho excepcional aqui na cidade e também um outro trabalho excepcional, não só na cidade, mas no país, o trabalho da Embrapa, e a gente teve hoje reunião na Embrapa, no investimento que a gente vai fazer de centenas de milhares de reais para agricultura espacial, em parceria com a NASA. Você vê, quando a NASA precisa de uma referência no mundo para agricultura, ela vem para a Embrapa, e a Embrapa, do governo brasileiro, não tem noção de prioridade, está com o orçamento tão quebrado que não dá prioridade para uma missão e uma pesquisa tão importante, tão histórica quanto essa. A gente fez questão de apoiar com a emenda parlamentar e também o anúncio aqui já e o compromisso do pedido do requerimento do Bruno Zanchetta para a gente fazer um investimento numa nova unidade de saúde aqui, no custo de R$1 milhão, novas viaturas também para a guarda, no custo de R$500 mil. E o que eu sempre costumo dizer, né, você que mora em São Carlos conhece, tem muito mais propriedade para falar qual que é a prioridade daqui do que eu. Tem alguns deputados que estão lá em Brasília e nos seus municípios e que falam, não, vou mandar isso aqui para essa cidade, isso aqui para essa área. Eu falo, não, beleza, mas você mora lá? Você sabe se é isso mesmo que precisa? Eu sei que é isso que São Carlos precisa porque você está aqui. Você é o vereador atuante e eu sei também, eu tenho a confiança de que as emendas vão ser bem executadas porque você está todo dia aqui cobrando. Então eu agradeço e parabenizo pelo seu trabalho e pelas indicações de emenda. Quero agradecer ao deputado Kim Kataguiri, um parceiro, um amigo de São Carlos. Nós olharmos só para essas destinações, Kim, R$1 milhão para a saúde, mais R$500 mil para que nós possamos comprar 2 viaturas elétricas e lá na Embrapa mais R$800 mil, ou seja, só nessa leva, digamos assim, mais de R$2 milhões São Carlos vai receber graças ao seu trabalho e seu empenho. Quero te agradecer por não estar ouvindo só um pedido meu, mas ouvindo um pedido da população de São Carlos. São Carlos agradece, tem certeza que quando precisa, pode contar com o Kim. Questão orçamentária, né? Eu sou chefe administrativo, então eu sofro na carne isso aí. Você tenta pagar as contas. Há 11 anos a gente está sofrendo com isso. Então, nesses 11 anos de história nossa como chefe, nós tivemos um único ano de investimento. Um único ano, que veio algum dinheiro para investir numa fazenda desse tamanho, né? E as grandes mudanças, as grandes implementações que tivemos, como robô, como automação, como mecanização, vieram da parceria com o parlamento. Então isso aí, se tirar o parlamento, estaríamos estagnados pelo menos 11 anos. Então isso essa parceria é importantíssima, né? Que isso a gente consiga manter e que seja um troca-troca, né? Traz muito benefício para a gente, que a gente atenda vocês também nas necessidades, informação, enfim, o que vocês precisarem lá dentro. Mais uma vez, imaginando o país como uma sala quebrada, né? O ideal era você não precisar do parlamento, né? Sem dúvida. O ideal era dentro do próprio âmbito do executivo, o executivo ter esse orçamento, que na minha visão nem deveria estar nas mãos da indicação do parlamento, para fazer esse investimento, né? Ou até ficar no município, ficar no estado, e o estado dessa noção de prioridade. Ou ainda mais, imaginando, né? Ter política de Estado que dê essa segurança para vocês trabalharem, e não só ter segurança para o custeio, mas ter segurança para o investimento. Mas eu entendo, né, o que você coloca é a realidade em boa parte do setor público, né? É dívida para pagar o custeio e investimento sufocado, né? No passado era assim, né? Sim. Era um orçamento federal, garantido e tal, e que a gente tinha previsibilidade, né? Porque imagina um projeto de ocupação do espaço que a gente vai para 2030. Eu não tenho previsibilidade de continuidade dessas pesquisas. Então isso dificulta muito, prejudica muito, como você mesmo falou, né? Mas a gente continua seguindo. A gente tem produzido muito rebanho, né? Que é um problema para pesquisa, é cada vez mais complicado você fazer pesquisa com o número reduzido de animais. O número de animais está de acordo com a ponta do marco. Se vai reduzir o orçamento, a gente vai reduzir o número de animais. Então, essa iniciativa do PECOS Lab é exatamente nesse sentido. Pesquisa com animais é um custo muito alto. Então, se a gente observar o custeio de todas as unidades que têm animais são as unidades que têm um custo de manutenção muito alto, né? A vaca, ela tem o péssimo hábito de querer comer todo dia, né? E come, né? Então, você tem que entrar com medicação, né? Então, assim, e o consumo do animal é caro, né? O PECOS Lab vem exatamente para a gente conseguir gerar recursos, aumentar o rebanho para voltar com pesquisas cada vez maiores, cada vez mais significativas em termos de número de animais, em N e tudo mais, né? Então, só que é aquela questão, o PECOS Lab não sai do nada, né? Existe um investimento inicial, existe uma estruturação, por exemplo, que o Alexandre acabou de falar. Nós temos que pôr um robô, né? Porque não adianta a gente falar, olha, eu tenho uma estrutura de leite, mas quem vai tirar o leite, né? É a mão de obra.
Então a gente precisa estruturar, criar toda uma condição para que a empresa privada tenha essa visão de inovação e invista com a gente, né? Transcrevendo um pouco para a realidade, né? Nós temos um robô que mantemos a muito custo e com apoio de vocês, especialmente seu, que é o deputado que mais nos ajuda aqui. Tivemos resultados excelentes, a empresa parceira gostou, legal. Tá. Com esse Tecos Lab, nós vamos colocar 3, 4. Nós não, né? O parceiro. Por quê? Será que com vaca branca funciona igual com vaca preta? E se eu usar um pasto verde ou um pasto amarelo, o que fica melhor? Nós temos outras respostas a dar. E não conseguimos com a nossa estrutura atual. Expandindo para o Tecos Lab, trazendo parceiros, o cara vai colocar mais 2, 3 robôs aqui com diferentes animais, com diferentes dietas. Sabe, testa, faz a ciência que a gente tem que fazer para poder levar isso para o campo. E esse cara aqui, talvez venha, que a gente está conversando e tal, ele mesmo veio aqui nos visitar quantos anos atrás? 3 anos atrás. E com essa visita, ele se inspirou a criar um negócio para ele produzir leite e fazer esse tipo de serviço privado por aí. E produzir, enfim, hoje... comprou 4 e já encomendou mais 4. Já tem 4 e vai colocar mais 4. E depois talvez mais 2 ou 3 aqui. Então é assim que... Esse ambiente público-privado é muito, muito rico, é muito legal também. Em parte atende às nossas expectativas de redução de custo e aumentar a rebanho, mas em parte também nos dá muito mais oportunidade de gerar solução rápida, né? Com mais... com menos tempo, com mais celeridade, que é o que a iniciativa privada tem. E o retorno para o país, principalmente, já que estamos comentando sobre o robô, essa pessoa ela já está desenvolvendo um modelo que já está sendo replicado, um novo modelo de produção. Muito mais saudável para os animais, muito mais saudável para o ser humano, né? E muito mais viável, porque ele vai ter alta produção com pouca mão de obra, um custo muito menor do que essas grandes fazendas que a gente vê aí com animal estabulado, com custo alto de mecanização, de alimentação, um sistema muito mais viável, porque vai ter ar, vai ter pasto, vai ter verde, muito mais interessante para essas mudanças climáticas. E o robô é uma solução para pequeno e médio produtor, porque ele vai ordenhar no máximo 90 vacas. 90 vacas é um pequeno a médio produtor. Então ela a gente não pode dizer que é uma tecnologia social, mas o impacto social dela é muito grande, porque você retém esses pequenos e médios produtores espalhados pelo país, nas suas regiões, ao invés do cara abandonar a atividade. Então aqui a gente criou um projetinho, né, visual, fomos lá nas IAs e fizemos um grupo atendendo também as sugestões dos empregados, diante de diversas demandas que eles entendiam e buscando atrelar com essa proposta do governo federal, que são as salas 360, que assim, você pode criar os espaços multi-usuários, então se às vezes tem alguém de outro Embrapa vindo para cá, pode utilizar essa sala para fazer, porque a gente tem muito isso também, gente que vem de outros lugares, está fazendo projeto de comunidade aqui e aí consegue utilizar esse espaço. Então a ideia é isso que se transformar naquilo que vocês viram. E ainda na sala e aqui, fazer as gravações, podcast. Aqui a gente quer fazer um estúdio, porque a gente tem feito muito conteúdo audiovisual, né? Principalmente vídeo. Inclusive EAD, né, que faz parte das capacitações à distância, que foram feitas no ano passado já várias gravações, mas a gente não tem espaço aqui. Então, o núcleo de comunicação era uma casa antiga, que era tipo, primeiro morador aqui da fazenda, né, o Viana e tal. Então a gente gostaria de criar aqui esse espaço para fazer essas gravações que só estão aumentando. A Embrapa agora tem investido mais, né, em capacitações à distância e usar esse espaço para ser útil nessas gravações, isolamento acústico. A gente está se equipando, mas assim, eu falo pelo meu setor, muita coisa a gente compra nossa, continua utilizando, dá certo. E as outras coisas tem que depender de projetos. Se não aprova o projeto ou se ele tem um recurso limitado, a gente não consegue. Para você ter uma ideia, a gente faz uns 10 anos que precisa de um Corel. Corel.
um código, um software, uma licença de software, mas não dá para priorizar, porque né, se a gente pensar em todo o recurso para pesquisa, é prioridade máxima. Então a gente se vira. Então a ideia é fazer com que esse lugar faça acontecer uma comunicação para o público externo também com muito mais profissionalismo, né? Que hoje está bem caseiro, a gente tem conseguido, que com criatividade dá. Tá? Não vou dizer que a gente não dá conta, né? Vocês sabem que a gente se vira, a gente cria alguma coisa, mas a ideia também é utilizar esse espaço para isso, para a gente produzir conhecimento, pegar o conhecimento produzido e traduzir na comunicação. E quando você teve da outra vez, contaram a história do seguinte: aquele projeto que o Alexandre contou, do balde cheio, começou aqui, mas na área antiga. Essa aqui é uma área bem mais nova, tem 8 anos só. Mas aquela área antiga, que é onde está aquele gado lá no fundo, era ordenha convencional, tudo, ali que começou o balde cheio. E aí é que a gente percebeu essa limitação da mão de obra, né? A gente foi percebendo que a transferência de tecnologia aconteceu, hoje tem em 16 estados, são mais de 3.500 produtores que são atendidos, assistidos na metodologia do projeto balde cheio, que basicamente é usar o potencial de produção de gramínea tropical para poder ter um número grande de animais, poder criar escala de produção numa área pequena. E pequenos produtores poderem produzir, que é a grande vantagem do clima tropical. Então, essa parte do sistema já está desenvolvido, a gente já conseguiu provar cientificamente que é viável, e isso se esparramou pelo Brasil inteiro na metodologia de capacitação continuada de técnicos e produtores. Aí a pergunta foi o seguinte: o que emperra o sujeito sair de 100, 200, 300, 500 litros por dia para 1.000, 2.000, 3.000 mão de obra? E aí é que quando a gente pensou esse projeto, aí aquela ideia do futuro, né? A gente teve justamente essa: como é que será que vai ser a produção familiar de leite no futuro? É baixo carbono, então a gente introduziu as árvores, né, para sequestrar o carbono, e o robô, por causa do problema de mão de obra. E aí a gente percebe, quer dizer, uma família, ela consegue produzir 1.000, 2.000, 3.000. Área não falta, vaca não falta mão de obra. E aí a ideia do robô foi justamente essa. Mas só que a gente não conhece, a gente não sabe exatamente como lidar com robô a pasto tropical. Tem limitação, as vacas, elas não estão próximas ao robô, elas têm que andar para vir no robô. O que pode acontecer, que é o que a gente está estudando agora, desenvolvendo agora, né? Que é essa ideia. Hoje em dia é um equipamento caro, né, Marco? Quanto está hoje? Acho que 200, né? A estrutura toda. É caro, então são poucos que podem, mas a tendência é se popularizar, como foi celular, qualquer outra coisa, né? Tá nessa fase de produção, né? E aí chama a atenção justamente isso, né? Essa semana mesmo você recebeu, né, Marco, o pessoal do Rio Grande do Sul, produtor que está querendo sair do modelo tradicional para um modelo disruptivo como esse, né? A coisa começa já a sair do aspecto somente da pesquisa e já para a inovação e transferência de tecnologia. E o que chama a atenção desse produtor exclusivamente a pasto ali. Assim, é uma tecnologia viável, o custo é muito menor, então a rentabilidade do negócio é maior, você tem menos, você vê, uma produção de leite aqui a gente consegue produzir talvez 3.000 litros de leite, a única estrutura de construção é isso aqui, a única estrutura de construção. Então assim, a gente não tem investimento que a gente chama não produtivo, né? A gente investe aonde precisa, né? Então a estrutura é muito enxuta, né? Você vê, é uma meia água, aqui tem toda a tecnologia que é interessante, né? Uma para cumprir o propósito da unidade, que é produção de baixo carbono. Isso aí está tudo aqui. Então a gente tem a energia elétrica é um fator importante. Nós temos usina. Todo o manejo de dejeto, a gente tem a lagoa. A lagoa é feito um trabalho para você reaproveitar a água para limpeza, para você diminuir a demanda de água. Todo o sistema, apesar de ter pouco telhado, é tudo canalizado para você abastecer as grandes caixas d'água para você poder reusar a água, né? Então é tudo visto para diminuir custo, para aumentar a eficiência, garantir bem-estar, com sombra, a ordenha voluntária, né? Para quem, se for avaliar, talvez o suprassumo do conforto do animal, né? Porque ela vai ser ordenhada quando ela quer, né? O robô ele fica, como já comentou, 24 horas ligado.
Ah, eu quero ser ordenhada porque eu tô com desconforto. Para quem é mãe, a gente ouve, né, o desconforto da mama inchada. É tá? verdade. Não é isso? Sim. Então, eu quero ser ordenhada agora. Ela vai. Ou então, o que pode ser pior, né? Eu não quero ser ordenhada. Aí o homem vai lá, pega, não, você vai ser ordenhada. agora. Né? Isso eu acho que ainda é pior, né? Então, tá lá à disposição dele. É o máximo do conforto do animal. É sombra, comida de alta qualidade, o dejeto sendo manejado adequadamente. Você vê que não sai para nenhum lugar. Ele se encerra aqui dentro. Ah, tem o fertilizante, volta para a pastagem. Entra na irrigação. Né? Então é um sistema bem responsável, né? Uma coisa é isso que a gente gostaria de ver implementado no Brasil inteiro, né? Então, baixo investimento, alta eficiência, conforto animal e bem-estar dos animais e de quem trabalha. Tem uma outra parte interessante, são as células de identificação da qualidade do leite. Então, como é ordenada por quarto, ela identifica pela cor e pela densidade do leite se tem algum problema de mastite. Se tiver, ele já separa. Ele não deixa o leite ir para o tanque, ele já separa automaticamente. Consegue identificar pela cor do leite. Só que pequenas alterações na cor e na densidade, na condutividade, aliás, do leite, ele acaba alterando e separa. O colostro também separa automaticamente. Tudo isso é para não ter contaminação, né? É uma máquina bem sofisticada mesmo, né? Brasileiro. E assim, ele tem muita tecnologia, né? Então, como ele identifica um a um, ele tem mensuração por teto. Então ele dá a informação a cada ordenha por teto quanto ela produz de leite. Então o conjunto de informações é absurdo que ele promove. Se eu sei quanto tem de leite, eu sei quanto ela tem de alimento. Aí ele faz o cálculo, tira, ele já calcula, já tira. Ainda bem que a gente não foi nas árvores. Mas do nada, né? Caiu uma chuva tão forte assim, foi no teu. Conforme vai terminando o leite daquele texto, ele já percebe, já tira a máquina.